Um país perigoso para mulheres. Será mesmo? O Egito é um país muito incrível e pouco conhecido. É cheio de oásis e paraísos escondidos, monumentos antigos que contam a história da humanidade e que se misturam com muita modernidade e uma vida noturna muito agitada. Mas e se eu te contar que a imagem que você tem do país está errada? Nesse vídeo eu vou te contar coisas que não te contam sobre o Egito, que vão te impressionar de verdade e mudar a sua opinião sobre o país. Meu nome é Simon, e esse aqui é o Aqui Eu Te Mostro. Sabe aquele Egito que a gente sempre vê nos filmes, cheios de pirâmides, camelos e faraós? Ele existe sim, mas o que muita gente não te conta é que o Egito vai muito além disso. Imagina um lugar onde o antigo e o moderno andam lado a lado, e é exatamente isso que você encontra por lá. O Egito é um lugar muito interessante, e eu vou te provar nesse vídeo. Enquanto todo mundo fala sobre as pirâmides de Gizé e as ruínas dos templos, que são muito incríveis por sinal, pouca gente comenta que, ao mesmo tempo, você pode estar no meio de um arranha-céu no Cairo ou em algum centro comercial do país. O Egito é justamente esse país que ainda preserva a essência dos antigos faraós, mas que ao mesmo tempo está se modernizando muito rápido. Quem vai para o Egito achando que só vai encontrar areia e monumentos antigos, acaba se surpreendendo bastante com esse lado do Egito cheio de tecnologia e de inovação. Uma coisa bem interessante é que o Cairo, a capital do Egito, é uma metrópole gigantesca e ela é muito cheia de vida. Por lá, você vê tanto os tradicionais mercados de rua, como o famoso Khan el-Khalili, com bairros supermodernos, prédios espelhados e restaurantes muito incríveis. E não para por aí. As novas cidades grandes do país, como a nova capital administrativa, ainda está sendo construída. Isso mostra que o Egito investe pesado em modernização, e eles estão se preparando para o futuro. A vida noturna também é uma parte muito vibrante desse lado do Egito. Se você gosta de curtir a noite, de sair para fazer alguma coisa, você vai se surpreender com as opções por aqui. O país tem muitos bares, boates, rooftops, e tem vistas espetaculares como o do Rio Nilo, que são muito comuns em cidades como Cairo e Alexandria. E nas cidades, a internet é de alta velocidade, e o Egito está rapidamente se conectando ao mundo digital. Então, se você acha que vai ficar sem sinal ou desconectado do mundo, no meio do deserto, você tá bem enganado. E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo. Menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo. Como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. A segunda coisa que não te contam sobre o Egito é que você sempre vai ter de negociar por lá. Isso é praticamente parte da cultura local. A barganha, ou negociar o preço das coisas, é praticamente uma arte no Egito. Nos mercados tradicionais, como o Khalili, negociar o preço de praticamente tudo é bem esperado. Isso não é sobre economizar uns trocados, mas sobre entrar no espírito da coisa. Às vezes você acaba trocando histórias, dando boas risadas e até mesmo recebendo um chá ali do vendedor enquanto você tenta chegar num acordo. E isso não rola só nos mercados, isso rola em todos os tipos de serviços.
Se você pegar um táxi, por exemplo, já pode ir preparado para negociar o valor da corrida, porque a grande maioria dos taxistas não utilizam taxímetro. E no começo isso pode parecer meio desconfortável para algumas pessoas, especialmente se você não tem esse hábito no seu país de origem. Mas com o tempo você vai pegando o jeito e algumas pessoas dizem até curtir o processo. O preço inicial quase nunca é o preço de verdade, e isso abre uma margem muito grande para quem gosta de uma boa negociação. Além disso, você vai estar vivenciando algo bem típico da cultura, que é uma prática que já existe há séculos e continua muito ativa até hoje. É uma daquelas experiências que você vai levar para casa com as suas lembranças de viagem. Agora, claro, também tem o outro lado da moeda. Para quem não está acostumado com esse negócio de barganhar, de negociar, pode ser meio complicado ou até meio chato no começo. Às vezes você pode achar que está sendo pressionado ou que o vendedor está sendo insistente demais, mas isso é só uma questão de perspectiva. É o jeito que eles enxergam as coisas. Os egípcios, em geral, não veem a negociação como algo negativo ou algo desrespeitoso. E muito pelo contrário, é quase um jogo, uma brincadeira para eles. E eles esperam que os turistas também entrem nisso. Então, definitivamente, o Egito é um lugar para você aprender a negociar e fazer bons negócios. O país com trânsito caótico, mas fascinante. A terceira coisa que não te contam sobre o Egito é que o trânsito de lá é um pouco caótico. Sabe aquelas centenas de pessoas na rua, principalmente em países asiáticos, que isso é muito comum? Então, isso não acontece só na Ásia. Isso também acontece no Egito. Especialmente no Cairo, o trânsito é um caos organizado. Mas de um jeito ou de outro ele funciona. Se você acha que dirigir na sua cidade já é complicado, se prepare para dirigir no Egito. Nas grandes cidades, o trânsito é tão caótico que parece não ter muitas regras. Sinais de trânsito? Bem poucos. Faixas de pedestres são uma raridade. Mas o mais impressionante é que no meio de toda essa confusão, os egípcios ainda conseguem se entender e dirigir, não faço a menor ideia como. Enquanto os pedestres atravessam no meio de todo mundo como se fosse uma coisa bem normal. É muito barulho, isso me dá uma agonia absurda, mas eu acredito que muitas pessoas vão se acostumar. Comenta aí se você seria de boa com isso. Agora, antes que você fique com medo, eu vou te contar uma coisa. Apesar desse caos todo aí que parece, depois de um tempo muitas pessoas dizem que você acaba se acostumando. Muitos acham até divertido, e eu não sou um desses. É como se fosse um jogo de corrida muito perigoso, que se você cair vai dar bem ruim. E é impressionante o quão preparados esses motoristas são. Quando você pega um táxi ou um Uber no Cairo, por exemplo, a experiência é dita quase como uma atração turística por si só. Você passa por muitas ruas estreitas e aos poucos você deve ir se acostumando. Ou não, né? Eu não sei. Paisagens desconhecidas e escondidas. Depois de encarar o trânsito caótico e aprender a negociar com um local, tem algo que talvez você não imagine sobre o Egito. Ele não é só um deserto e monumentos antigos. O que ninguém te fala sobre o país é que ele tem paisagens muito incríveis e, sinceramente, bem inesperadas. Sim, claro, o Egito também é famoso por seu deserto interminável, pelas suas dunas de areia gigantescas, mas ele também abriga algumas das praias mais paradisíacas que você vai ver na vida, especialmente no Mar Vermelho. Além de oásis verdejantes que parecem uma miragem no meio do nada. Igual naqueles episódios do Pica-Pau que eles ficam alucinando e vendo um oásis no meio da areia. Descobrir esses lugares é quase como encontrar um outro lado do Egito. Enquanto o deserto, com as suas paisagens áridas, bem secas e históricas, domina o imaginário de quem pensa sobre o Egito, as praias com águas cristalinas e recifes no Mar Vermelho são muito incríveis. E são bem diferentes de tudo que você já viu. Lugares como esse que eu tô te mostrando aqui são verdadeiros refúgios tropicais. Dá pra você passar um dia inteiro explorando templos antigos e no dia seguinte tá deitado numa praia curtindo o sol com um mar azul bem na sua frente. E não para por aí. No meio desse grande deserto do Egito, você encontra oásis que parecem terem saído de um filme de ficção.
O oásis de Siwa, por exemplo, é uma dessas joias escondidas. Lá, no meio da imensidão do deserto, você consegue encontrar palmeiras, fontes de águas naturais e lagos salgados. E é muito surreal pensar que em um lugar tão desértico assim, você pode encontrar tanta água e tanta vida. E é justamente essa combinação que torna o Egito tão fascinante. Você pode ir no calor escaldante do deserto para a sombra de um oásis ou até mesmo para águas de rios ou do Mar Vermelho em questão de horas. Agora, claro, como tudo no Egito, existe sim um lado desafiador de tudo isso. Algumas dessas praias e oásis não são tão pertinho dos grandes centros urbanos. Então, se você quiser explorar essas paisagens mais inesperadas, você vai precisar viajar um pouco. Mas, convenhamos, né? Provavelmente vale a pena esse esforço. Afinal, não é todo dia que você pode dizer que explorou um oásis no deserto ou mergulhou num dos mares mais bonitos do mundo. O Egito é perigoso para mulheres? O quinto ponto que não te contam sobre o Egito é sobre o país ser perigoso para mulheres. Rola bastante na internet falas de que o Egito é um lugar muito perigoso para ser mulher. Mas o país é de fato perigoso assim? Bom, a resposta é um pouco mais complexa do que parece. Para começar, eu acredito que ser mulher já é perigoso em qualquer lugar do mundo. Mesmo nos países que têm aquela fama de serem muito seguros, você, mulher, nunca vai estar totalmente segura. E não é aconselhado você sair andando por lugares que você não conhece sozinha. E por que eu falei sobre andar sozinha em lugares desconhecidos? Porque isso se encaixa exatamente nesses casos do Egito. Viajar pelo Egito como mulher, especialmente sozinha, pode sim trazer alguns perigos. Mas com as precauções certas, você pode sim viajar tranquila e curtir a viagem sem muita preocupação. É fato que algumas áreas e regiões podem ser um pouco mais perigosas para mulheres, principalmente em locais mais movimentados e menos turísticos. Algumas questões verbais, infelizmente, podem acontecer nas cidades maiores, como o Cairo, mas isso não significa que o país seja inviável para quem quer viajar sozinha. Na verdade, muitas mulheres viajam sozinhas pelo Egito e têm boas experiências de viagem, e para isso basta você seguir algumas dicas e recomendações simples. Uma das primeiras coisas a se considerar é o seu modo de vestir. Lembre-se que o Egito é um país de maioria muçulmana e muito mais conservador em relação à vestimenta. Então é legal você respeitar os costumes locais, especialmente em áreas menos turísticas. Outro ponto importante é escolher bem os lugares que você quer visitar. As áreas turísticas, em geral, são bem seguras e elas já são preparadas para receber visitantes de outras partes do mundo, e a segurança nesses lugares é bem reforçada. Já em regiões menos conhecidas, é bom você ter um pouco mais de cautela. Se você não estiver muito familiarizada com o local, prefira explorar acompanhada de alguém ou contratar guias turísticos locais. De preferência que sejam confiáveis, claro. Muitos egípcios são super acolhedores e educados, principalmente quando percebem que você é estrangeira. Mas claro, como em qualquer lugar, é bom você manter atenção em seus pertences e nos seus arredores. E não é recomendado você andar sozinha por lugares desconhecidos. Mas seguindo essas dicas, a sua viagem não vai ser muito complicada, tá? Ela vai ser bem tranquila. Viajar sozinha sempre exige um certo cuidado, seja no Egito ou em qualquer outro destino. Mas com um planejamento certo e respeito às normas locais, não existem grandes motivos para você deixar de conhecer esse país. Então, se você estava na dúvida sobre viajar para o Egito, você pode ficar mais tranquila. É um país considerado seguro. Mas claro, até nos lugares mais seguros, existem lugares que não são muito aconselhados de se ir. Então, abre o olho, hein? Mas e você? Pretende viajar para o Egito? Já pensou alguma vez em visitar esse país tão incrível e barato? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. E a gente se vê nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até mais.